Jesus nessa noite. Bem claro. Deus continue abençoando nossos jovens. Amém? Tenham certeza, o caminho que vocês estão seguindo, vocês nunca se arrependerão. E tenho um grande prazer em ter alguém que me ensinou o caminho correto, alguém que me disse onde eu estava errado, que puxou minha orelha, alguém que me corrigiu, mesmo nós não gostando, mas alguém que insistiu: rapaz, você está errado, isso é bom. Não queira que o seu filho esteja no mundo lá fora, sofrendo. Ensina ele a verdade, mesmo que doa, mas ensina ele. É o melhor lugar. Amém, povo de Deus? Vamos para a mensagem da noite. Abra a Bíblia de vocês lá em Mateus 27. O Evangelho que escreveu Mateus 27, verso de número 3. Mateus 27, verso de número 3. Só vamos ler do 3 ao 5 e nós sentamos dando glória a Deus. Uma palavra bastante diferente do que nós estamos acostumados a ministrar, mas Deus colocou algo dentro do meu coração durante a semana e eu preciso trazer para a igreja. Mateus 27, verso de número 3. Todos acharam? Glória a Deus! O tema fala sobre o suicídio de Judas. A palavra do Senhor diz assim: então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso. Sentiu o quê? Remorso. E devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: o que nos importa? Isso é problema teu. No 5: depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, Judas retirou-se e foi enforcar-se. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Pastor, que mensagem vai ser essa? Vai falar da morte, da situação de Judas. Preste bem atenção, igreja. Nós precisamos entender o que foi que fez Judas chegar a esse ponto. A Bíblia vai ser relatada por Mateus. Ele só conta 3 versículos, mas esses 3 versículos são versículos duros, pesados, versículos de traição, de pecado, de remorso, versículos que por muito tempo doeu, machucou. Quem está relatando isso aqui é Mateus. Ele também é discípulo do Senhor, foi chamado também. E Mateus, ele vivenciou e viveu com Judas, e ele pega somente 3 versículos para contar o que aconteceu com Judas. Pastor, por que foi que Mateus ele só relata em 3 versículos aquilo que aconteceu com Judas? E acaba numa forca, acaba sendo enforcado, acaba no suicídio. Tem momentos na nossa vida que tem história, que tem relatos que nos faz sangrar por dentro, nos machuca. Tem momentos na nossa vida que tem história que nós não queremos contar, porque aquela história nos traz uma dor, nos traz um sangramento, nos traz lágrimas nos olhos, nos traz dores. E Mateus, ele praticamente ele faz isso. Eu vou resumir aquilo que aconteceu com Judas. Judas, ele veio, ele traiu, ele pegou as 30 moedas de prata, aonde ele colocou dentro do santuário. Os líderes religiosos não aceitaram aquelas moedas, pegaram as 30 moedas, devolveram a Judas. Judas, com remorso, não é arrependimento, pega aquelas 30 moedas e parte dali para se enforcar. Olhe só o fim da história de Judas. Alguns relatos, algumas frases que nós usamos, diz assim: é melhor o começo do que o fim. É melhor o começo do que o fim. É bom. Só que qual vai ser o nosso fim? Qual será o final da nossa história? Qual será o relato que alguém vai falar
vai falar de você. O relato de Judas foi que ele teve remorso, foi que ele pegou as 30 moedas de prata que ele vendeu ao nosso mestre, ao nosso Jesus, e ele vai se enforcar, se mata, comete um suicídio. Mas qual será o nosso relato quando alguém for contar de mim e for contar de você? Para que você entenda essa história. Judas, ele andou com o nosso mestre. Ele andou durante 3 anos e meio com Jesus Cristo. Ele viu milagres, viu prodígio. Os discípulos, Mateus mesmo, quem sabe, a Bíblia não diz isso, mas eu, na minha convicção, eu tenho quase a certeza que Judas também fez milagres. Judas expulsou demônios. Judas curou pessoas, porque ele andava junto com Jesus, ele andava junto com os discípulos. Enquanto eles expulsavam, ele estava ali, estava aprendendo, estava ensinando. Ele viu milagres, mas o fim dele foi triste. O fim desse grande homem foi triste. Mas pastor, por que o senhor quer relatar isso hoje? É porque Judas também foi escolhido. Judas também foi separado como eu e como você. Mas infelizmente teve um fim trágico. Teve um fim que pode mudar a história. E se fosse outro? Para quem não conhece ou para quem já conhece, uma certa feita estava todos sentados ao redor da mesa, na ceia. E a Bíblia diz que o Senhor desejou comer aquela última ceia com o discípulo, que ele já ia para o Calvário. Já ia para a sentença dele. A Bíblia diz que estavam os 12 ali, todos sentados. E quem estava lá? Judas. O Senhor disse: olha, um de vocês irá me trair. Um olhou para o outro, os 12, cutucou: será que sou eu? Perceba que nessa frase, será que sou eu? Percebe-se que no meio dos 12, ninguém sabia quem era Judas. Ninguém sabia quem era o traidor. Ou seja, cada um de nós, cada um dos discípulos, existia algo ali naquele meio que estava fazendo alguma coisa de errado. E perguntou aos outros: será que sou eu? Aí outros: será que sou eu? João coloca a cabecinha dele no colo do mestre: mestre, me revele quem é que vai trair o Senhor. Primeira palavra que Judas dá: tenho certeza que não sou eu. O próprio Judas, aquele que ia trair, diz essa mensagem: eu? Não. Digo logo a vocês, mestre, eu não tenho nem capacidade de fazer isso. As pessoas não precisa ninguém falar mais nada, não. Aquele que vai me trair, eu vou dar o pão. E em algumas traduções era bem mais detalhada, bem mais clara. Como? Ele pega o pão, molha o pão e dá àquele que vai trair. Você imagine a cena. Você imagine aquele ambiente. Preste bem atenção, isso aqui é um ensinamento para todos. Judas se manifestou? Judas rolou pelo chão? Judas ficou falando coisas que não devia? Judas calado. Saiu da mesa da ceia, pegou as 30 moedas sobre o Juan e foi vender Jesus. Tem momentos que o Judas, ele não vai se manifestar, não vai cair no chão, não vai se embolar, não vai ficar gritando, não. Ele vai ficar caladinho, vai pegar as 30 moedinhas e vai dar na calada da noite. A Bíblia diz que foi na calada, era de noite. Pastor, vamos por que de noite? Porque o inimigo, ele não quer ser revelado, ele quer fazer as escuras, escondidas. Aquele que eu vou trair, eu vou dar um beijo nele, eu vou dar um abraço nele. Igreja, isso dentro de mim, quando eu comecei a ler. Pastor, o que é que você está chorando, rapaz? Eu disse: eu poderia ser ele. Nós não sabemos o Judas que há dentro de nós. E se fosse você o Judas aqui poderia muito bem ser João, poderia muito bem ser Mateus, poderia muito bem ser Bartolomeu, poderia muito bem ser Simão, ser Pedro, mas naquele momento era Judas o traidor. Mas pastor, por que foi ele? Eu quero relatar algo para vocês aqui na nossa igreja, Bom Samaritano, que essa história poderia ser diferente. As nossas vidas, a partir dessa noite, pode
a palavra vai falar com você. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 6. Lucas, Evangelho de Lucas 6, no verso de número 12. Lucas 6, verso de número 12. Nós não podemos achar normal aquilo que o Senhor, Ele disse é pecado, igreja. Pecado é pecado. Só que nós achamos normal. Não, pastor, é normal. É normal. Não é normal. É pecado, igreja. Preste bem atenção. Lucas 6, o verso de número 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. A fim de quê? Orar. Peraí, rapidinho, olha. A Bíblia diz assim, naqueles dias. Pastor, mas que dias é esse? É os dias que estava todo mundo reunido para escutar ele pregar, para escutar ele ensinar. A Bíblia diz assim, naquele dia Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite toda orando a Deus. Sabe o que Jesus estava? Olha aqui para mim. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui, meu irmão? Jesus estava se separando. Subir ao monte para orar. Para quê? Para escolher os 12. Eita glória! Jesus, ele se separa. Ele vai conversar com o Pai para tomar uma decisão. A Bíblia diz que existia uma multidão ouvindo ele pregar. Centenas, milhares de pessoas acompanhavam ele. E estavam ali ao redor esperando ele. Ou seja, ele passa a noite toda no monte, orando, se consagrando, conversando com o Pai. Quando ele tem a decisão correta que Deus deu a ele, ele desce. E os discípulos, as pessoas já estavam ali para que ele pudesse escolher. E a Bíblia diz que ele escolhe 1 a 1. Ele escolhe os 12. Olha que a Bíblia diz no 13. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Ou seja, existia mais. Aos quais também chamou de apóstolos. 14. Simão, aí vamos dizer os nomes das pessoas. Ó. Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Aí vem dizendo que se tornou traidor. Na minha tradução está dizendo assim: Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Olha aqui para mim. Jesus estava na onde? Jesus estava na onde? Ele estava no monte fazendo o quê? Ele estava orando a Deus para escolher os 12. Peraí. Quem foi que escolheu? Judas Iscariotes. Quem? Jesus. Ele escolhe entre os 12. Peraí. Como é que o próprio Jesus, ele ora ao Senhor, ora a Deus para escolher os discípulos, e ele escolhe Judas? Traiu ele. Só que aí você tem que perceber na leitura, aonde Lucas diz assim: Judas, o primeiro Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aí que veio a se tornar traidor. Aí ele pergunta: Judas, ele era traidor quando foi chamado? Não. Judas, ele era ladrão quando foi chamado? Não. Olha aqui para mim, deixa eu explicar isso aqui. No meio do caminho, algumas pessoas perdem a essência. Você foi chamado, você foi escolhido, mas no meio do percalço, do caminho, a Bíblia diz que Judas Iscariotes veio a ser o traidor. Peraí, mas quem escolheu ele foi Jesus. Jesus não erra nas suas escolhas. Jesus, ele nunca errou nas suas escolhas. Pastor, mãe, por quê? Ele chamou Judas. Ele chamou ele como ele chamou a mim e chamou a você. Mas que no meio do caminho os percalços nos trouxe consequências. Infelizmente ele trai, vende o nosso mestre. Aí a Bíblia vai dizer que ele é chamado. Detalhe, ele é ele é o único que não é galileu, ele é judeu. Ele é inteligente. Ele é tão sábio que o Senhor espera ainda. Você, a partir de hoje, fará parte da tesouraria da igreja. Espera aí. Tantos cargos, meu pai, dentro da igreja.
fazer dentro do templo, dentro da sinagoga, dentro dos serviços. E o Senhor Jesus escolheu logo ele para tomar conta da finança. Logo ele, a qual iria trair. Aí eu lhe pergunto, dessa vez Jesus sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Jesus sabia. Jesus sabia tanto que escolheu ele, colocou ele naquilo que doía dentro dele, não era curado. Jesus está dando oportunidade para Judas mudar. Ô Judas, aquela boca não é para você. Eu estou te dando oportunidade para que você possa mudar. Eu vou colocar você na onde lhe dói, aonde te machuca. Sabe, só você pegar raposas e colocar junto com as galinhas, não dá certo, porque raposa, ela quer comer o tempo todo as galinhas. Aí Jesus, espera ainda, eu vou tratar Judas, eu vou colocar ele nas finanças. Se é isso que está lhe travando, se é isso que está lhe incomodando, eu vou tratar você desse, eu trato de fazer. Mas eu fiz uma pergunta a Jesus, eu já estava assim, Senhor, que negócio é esse, pai? Que é tanto serviço você coloca ele. Por que colocou logo ele? Meu filho, meu amor é grande. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, meu amor é grande. Eu gosto de dar oportunidade. Eu gosto de deixar para que as pessoas possam ter o senso de mudar. A história dele podia ser diferente. A história desse homem poderia muito bem ser diferente. Diferente de quem, pastor? Ele teve a oportunidade de mudar. A oportunidade de não vender o mestre. A oportunidade de que aquelas coisas que ele queria fazer, aquele planejamento na mente dele pudesse ser mudado. A Bíblia está dizendo que ele não era traidor. Ele se tornou um traidor no meio do caminho. Quantos de nós se levantou? Quantos de nós já louvamos? Quantos de nós já pregamos? E hoje, essa hora, está no forró. Essa hora, alguém já pregou aqui nesse altar, dizendo, olha, é pecado, viu? Fazer isso e agora está fazendo. Olha, não pode não, viu? Está no forró uma hora dessa e agora está. Quantas pessoas louvam dizendo, olha, eu não desisto, eu não paro, pode vir o que for, a tempestade não acabou, o Coliseu não derrubou, mas quando veio a primeira aprovação, desistiu, vendeu, deixou. Cuide você que está de pé para que você não caia. Judas teve diversas oportunidades. Preste bem atenção, ele andou com Jesus, igreja, durante 3 anos e meio. Jesus escolheu ele, orou, foi para o monte, jejuou, clamou ao Pai para dar uma direção. O Senhor escolheu ele mesmo assim, no meio do caminho. Isso rasga um enigma que os pentecostais têm. Se fosse de Deus, não caía. Se fosse homem ou mulher de Deus, não caía. Judas era homem de Deus, escolhido por ele. Você foi escolhido na oração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia está dizendo que Jesus estava orando para chamar Judas. Ei, você disse, meu irmão. Não, assim não, meu irmão. Você foi escolhido debaixo de oração. Glória a Deus. Muitos de nós foram chamados debaixo de oração, debaixo de jejum. Alguém subiu um monte, alguém orou, alguém clamou para chamar você como discípulo. Olha só que interessante. Judas é chamado de discípulo e ele ainda diz assim, discípulo e apóstolo. Aí eu pergunto, a história dele poderia ser muito bem diferente, sim ou não, igreja? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Vamos lá, em João 12. João 12. Mas pera que esse livro é João 12. Eu vou ler do 2 em diante, para que a igreja entenda. João 12, verso de número 2. Diz assim: ofereceu-lhe ali um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de um alto preço,
ungiu-lhes os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que havia de traí-lo, disse: Por que estáis? Porque este bálsamo não foi vendido por 300 denários? E o dinheiro dado aos pobres? Ele faz uma pergunta. No 6. E ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres. Ele já conhecia a intenção dele. Mas porque ele era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Aí, ele estava roubando. Olha aqui para mim. Pastor, me explique isso. Judas, ele é inteligente. Ele é judeu. Ele é escolhido. Se a Maria, ela vende o perfume puro, binário, cheiroso, caríssimo, valia muitos denários, o dinheiro ia para a tesouraria. Quem era o tesoureiro? Quem era o tesoureiro? Ou seja, a Bíblia diz que ele era? Ele era? Ou seja, se o dinheiro entrasse na bolsa, ele ia lá e... Só que Judas, ele não pegava, Levita Vanessa, a bolsa inteira. Ele ia pegando em pouquinho para que ninguém percebesse. O nosso pecado é assim. Deus grande, aleluia. Não, pastor Van, é só uma mentira. Aí você vai. Meu Deus. Pastor Van, é só uma fofoca. Aí você vai. Pastor Van, é só um dinheirinho. Ele não caiu no montante. Ele caiu quando ele estava pegando em pouquinho e em pouquinho. O que eu quero dizer para vocês é que não foi as 30 moedas que ele pegou de uma vez. Ele veio passando em uma vez, pegando uma vez, depois eu pegando a outra, e ele achava normal. Eita Deus. Não tire o pecado como normal. Pecado grande ou pequeno, ele é pecado. Aleluia. Judas, ele teve a oportunidade. Como, pastor? Vou provar agora. Maria estava fazendo o quê? Você lê o texto. Adorando. Aos pés de Jesus. Pegou um perfume caríssimo e aos pés dele limpou, lavou e enxugou com seus cabelos. Preste minha atenção. Quem estava lá na hora? Quem estava lá na hora? Ele podia aprender ou não podia aprender com Maria? Sim. Podia ou não podia? Diga assim, meu irmão. Deus está dando oportunidade. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Meu Deus. Ela estava adorando. Judas poderia muito bem dizer: rapaz, já que ela está fazendo isso, eu quero fazer também. Jesus, ele está dando oportunidade. Meu Deus, é forte. Eu não sei se com vocês é assim, mas comigo é. Se alguém estiver adorando do meu lado, falando línguas estranhas, pulando, levantando as mãos, daqui a pouco você começa a se mover também. Você começa a se movimentar também. A mesma coisa era com Judas. Ele estava vendo Maria adorando ao nosso Jesus diferente, lavando os pés. Ele poderia muito bem dizer: rapaz, eu quero também essa adoração, eu quero fazer totalmente diferente. Mas ele não. Ele toma a decisão de murmurar, de reclamar. Meu Deus. Meu Deus. Por que ele reclamou? Porque ele tinha intenção. Isso. Pequenos pecados não leve como normal. Isso no coração. Sabe que o pastor tem um pecadozinho que a gente acha que é normal? Eu vou dizer, não tenho vergonha de dizer não. A pastora dizia assim: amor, você está por onde? Aí dizia assim: estou chegando. Estou chegando. E eu aí? Estou chegando. Aí eu falei: você está chegando mesmo, amor? Eu estou pensando no negócio. Você está chegando? Tô chegando. Eu não tinha nem saído do trabalho ainda. Aquelas mentirinhas que você acha. Eita glória. É mentirinha, pra mim era normal. Eu vou chegar. Eu dizia: estou chegando. E ela dizia: rapaz, você disse que estava chegando. Nem cara você estava. Coisas que a gente acha que é normal, mas não é normal. O salário do pecado é o quê? É o quê? Então não minta. Não roube. Não adultere. É as coisas pequenas que nos levam a algo grande. Olha, Judas é só moeda. É só um pouquinho. Ninguém vai perceber, Jesus não está vendo. Você que acha. É só uma curtida.
É só 10 minutos fora do casamento. É só um pouquinho. É só um copo de vinho. E você acha que ele não está vendo? Ele está vendo. Começa através de um copo de vinho. Daqui a pouco é o litro inteiro. Ele começou com um pouquinho. Rapaz, ninguém está vendo. Vou tirar 10 centavos de uma conta de 1 milhão. O patrão nem vê. Mas quem está vendo? Deus. Ele vê todas as coisas. Pastor, eu não quero, pastor, perder a minha família. Pastor, diante de Deus, eu não quero perder a minha família. Mas por que está traindo ela? Pastor, eu não quero perder a minha esposa. Por que está curtindo foto dos outros? Pastor, eu não quero, perder o meu emprego. Por que está colocando um atestado falso? Meu Deus, é forte. Pastor, eu não gosto de confusão, não gosto de briga. Por que está fofocando? Se você não gosta, não faça. Nós temos que entender uma coisa. Judas, ele não caiu de uma vez só. O precipício não estava preparado para ele. A forca não estava preparada para ele. A forca foi preparando. Existe uma forca. Mas levanta a tua mão que eu quero profetizar nessa noite. Toda armadilha, toda preparação de Satanás, toda forca preparada para nossas vidas, nessa noite está sendo quebrada em nome de Jesus. Não perca a sua família por momentos, por um momento, por um minuto. Não perca. Judas teve várias oportunidades de mudar a sua vida. Várias oportunidades. Viu? Milagres, prodígios, sinais. Espera ainda. Aquele que eu vou trair, eu vou dar um beijo nele. Vou dar um abraço nele bem apertado. E outra de noite, para quê? Para que ninguém veja a minha face. Vai lá, abraça ele, beija. E o mestre ainda chama ele de amigo. Dentro dele, tem uma plena certeza. Se ele estivesse no culto que nem esse, avivado, ele se arrependeria na hora. Ele, eu não vou fazer nada. Essa situação eu não vou mais fazer. No texto que nós lemos, cita traição, condenação, pecado, sangue inocente, remorso, desespero e suicídio. Está nas suas mãos decidir hoje. Nas suas mãos decidir hoje se você vai querer a forca ou não. Não queira levar a sua família para as coisas ruins, não. Através de um pecado seu, destrói a sua família. Como a Bíblia diz, por causa de um pode ser salvo todos, por causa de um pecado seu, pode destruir toda a sua casa, toda a sua família. Diga assim: a história de Judas poderia ter sido diferente. A sua história não pode chegar até o enforcamento. Tem que ser diferente. Mude hoje. Precisamos mudar agora. O Senhor está nos dando a oportunidade de mudar a história da sua vida. Pastor, por quê? É a sua vez. Sabe por quê? Porque muito bem, Judas poderia muito bem cantar ou glorificar, fazer que ele fala. Combati o bom combate. Mas não, a história dele foi diferente. A história dele foi na forca. Alguns relatos dizem quando a forca quebrou. O corpo dele, quando caiu, abriu as vísceras assim. É isso que você quer para você? Não. É isso que você quer para você? O Senhor está te dando a oportunidade hoje. Glória a Deus. De mudar o quadro, mudar a sentença sobre a sua família, sobre a tua casa. Não seja um vendedor. Seja totalmente diferente. Ele está te dando a oportunidade hoje de você se importar com a sua vida, de você se importar com aquilo que Ele te chamou. Detalhe, Ele que te chamou. Aleluia. E quem te chama não erra. Aleluia. Quem te chamou, Ele não erra de jeito nenhum. Pastor, mas eu estou vivendo uma vida tão errada, tão ruim. Calma. Tudo passa, igreja. Não venda não o nosso mestre não. O prazer de momentâneo não. Não venda ele não por poucas migalhas não. Não ache que esse pecado que você faz é normal. Não é normal, igreja. Vai levar uma consequência muito... Olha, no final você vai prestar conta. No final terá um acerto de conta. Você não é com o pastor Vô não. É com Jesus. É dizer, Senhor, eu não quero isso para mim. Senhor, eu sei que o filho de Judas foi trágico. Eu não quero esse vir para mim.
Eu não quero esse vídeo para minha família. É uma mensagem que serve de alerta para nossas vidas. É uma mensagem que sangrou dentro de mim. Senhor, eu não quero ser mais um Judas. E se o Judas for você? E se o traidor for você? É nessa noite que ele está dando a oportunidade de você mudar. Diga assim, meu irmão. Glória a Deus. Por favor. Por favor. Mude. Mude. Nós temos que mudar, igreja. Eita. Sermos pastores melhores. Sermos levitas melhores. Glória a Deus. Sermos pais melhores. Homens melhores. Mulheres melhores. Para quê, pastor? Para quando chegar ao grande dia, alguém dizer, rapaz, ali foi um grande homem de Deus. Ali foi uma grande mulher de Deus. Ali foi um grande empresário. Ali foi uma grande mulher de Deus, dona de casa. O seu fim pode ser totalmente diferente a partir dessa noite. Nós estávamos aqui sexta-feira, na reunião de varões, e os varões fizeram uma surpresa para o Bereval, aniversário dele. E colocamos um bolo na mesa, colocamos os parabéns, oramos pela vida dele. E na hora de partir o bolo, aí a palavra começou a falar comigo naquele momento. Essa palavra estava no meu coração. E ele disse assim, vamos cortar o bolo. O irmão falou, vamos cortar o bolo. Aí o irmão disse assim, você vai dar o primeiro pedaço a quem? Eu lembrei logo, eita Jesus, com Judas. Tudo me dá uma pregação, igreja. Aí eu digo, tomara que ele me dê o primeiro pedaço. Tomara que ele me dê o primeiro pedaço. Daqui a pouco ele disse, não, eu vou cortar aqui um pedaço do bolo. Foi assim? E aqueles que quiserem vir aqui pegar. Ah, Jesus, obrigado. Você vê que a Bíblia nos ensina tanta coisa. O pãozinho, mas o primeiro pedaço é honra. O primeiro pedaço é de agradecimento, é do meu pai, da minha mãe, do meu pastor. Não, igreja, calma. Naquele dia, o primeiro pedaço que Jesus deu, ele deu honra a ele. Jesus, ele honra. Que livra. Aleluia. Jesus, ele come com o teu sangue, a sua casa. Aleluia. Aí você vai e vende ele por meia hora. Ah, pastor, não deixa de ir pro culto pra quê? Pra ficar em casa assistindo jogo. Pra ficar em casa assistindo Netflix. Não, você está vendendo a mesma coisa que Judas você faz. É a mesma coisa, só está mudando a moeda para televisão, para o jogo. É a mesma coisa. Então Deus que fala. É a mesma coisa. Glória a Se você parar para perceber, ele teve diversas oportunidades. Andando, vendo milagres. Quantas pessoas dentro da igreja têm oportunidade de mudar os seus comportamentos? Como é que você vai ser lembrado? A irmã chata? O pastor insuportável? O obreiro ranzinza? A levita que não pode falar nada com ele que ele grita? Como você vai ser? A mãe insuportável? O filho briguento? Como é que as pessoas vão lembrar de você? João, a Bíblia diz que João, ele teve uma visão, Apocalipse 20. E numa de uma de suas visões ele disse que viu como sustento da igreja 12 sustentos. E naquelas sustentações, na visão de João, eram os apóstolos. Olha que tremendo. Está escrito em Apocalipse. Era sustento da igreja. Isso na visão de João. Quando ele estava admirando, e a Bíblia diz que na visão dele eram os apóstolos. Aí eu me pergunto, Judas era apóstolo e discípulo, o nome dele vai estar lá? Não. Não vai estar lá. Agora o meio seu, eu já estou profetizando que vai estar lá. Glória a Deus. A nossa história pode mudar hoje. Meu coração sangra porque existem pessoas aqui dentro que nós precisamos melhorar. Eu preciso melhorar. A sua sentença, o Satanás ou calça sujo de fruto está dizendo, olha, vai ser na forca, mas não vai. Eu creio. Porque Jesus colocou essa palavra no meu coração para quebrar essa forca, Glória a Deus. para tirar você dessas latrinas, dessas coisas ruins, dessas fofocas, dessas mentiras. Para quê? Para que você seja salvo, para que você venha ter santificação, salvação em Cristo. Meu Deus. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você foi batizado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Você não merece a morte, você merece a coroa, e ela já está preparada para mim e
diabo quer fazer isso com você. É isso que ele quer com você, colocar loucura na mente. Quer ver uma coisa? Pastor, eu não entendo. Pedro, ele negou Jesus e Jesus, ele perdoou. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas Judas, ele teve remorso. É diferente. Verdade, Deus. Pedro, ele se arrepende. Arrependimento te leva para a cruz. Remorso te leva para o enforcamento. Pastor, por que remorso? Porque remorso é aquilo que você faz e não sente mais que está fazendo. Meu Deus, misericórdia. Tem gente que sabe que é pecado. Olha, se eu pegar essa caneta aqui que não é minha, é pecado. Mas ninguém está vendo. Eu sei que é pecado, mas ninguém está vendo. É arrependimento? Não. Isso é remorso. Continua pecando. É pecado sexo fora do casamento. Mas eu quero. Aí continua. Meu Deus. A folga está lhe esperando, viu? É você hoje decidir o que você quer. Pastor, eu continuo bebendo. Ninguém está vendo? Não está vendo, não? Você que acha. A Bíblia diz que o Senhor, ele olha para a terra como um óleo de chama de fogo. Aleluia. Você acha que não vê? Os seus pensamentos ele já sabe. O que eu vou fazer amanhã, ele já sabe. Quando acabar o culto, ele já sabe onde eu vou. Olha como. Eu não falei nada. Como é que ele sabe? Aí você acha que é normal. Pastor, eu estou no meu telefone e ninguém viu. Meu pai. Sai desse pecado, a pornografia, saia. Pastor, eu só cliquei lá para ver. Foi, Jesus também ele viu. Ele também ele viu. É sair, igreja. É pecado, não pode, acabou-se. Pastor, mas Jesus me perdoa. Chegará um dia. Você vai dizer para ele, Senhor. Senhor, o que foi, meu filho? Calma, tá nervoso. O que foi? Senhor, eu curei. Foi. Eu salvei, foi. Senhor, eu fiz tantas maravilhas, evangelismo. Quando eu pregava, o céu caía. E foi. Mas foi no nome de quem? Foi no teu. Então foi por causa de mim. Não foi você. Meu pai, é bom. Nada que nós fazemos aqui dentro é a glória do homem, é dele. É dele, tudo é para ele. Não pode ser do homem. Quando for do homem, ele abate. Não pode, é dele. A honra é dele, a glória é dele. Nós estamos com um projeto da nova igreja, sim ou não? Sim. Temos um projeto, tudo prontinho. Mas se não tapar as brechas, a água entra e o projeto afunda. É a partir de agora, o projeto tem, o navio está aí, está tudo pronto. Mas se não tapar as brechas, as mentiras, as coisinhas, aí a água entra e o navio afunda. É por isso que nós temos que cuidar. Está tudo preparado, uma fuga para nós. Só que nós decidimos nessa noite a entender que Ele está nos dando mais uma oportunidade de parar de mentir, de parar de roubar, parar de adulterar, parar de comer bebedice. Tudo isso. Oportunidade. O seu lugar não é aí. O seu lugar ainda pertence na casa do Senhor. Não deixe ser levado com as coisas do mundo. Não deixe. Eu tive um grande convite esses dias. Um convite grandioso para me tirar totalmente da presença do Senhor. Na hora, eu disse, eita, que convite abençoado. Encheu os olhos do homem. Aí o Senhor só fez assim. Não estou. Eu digo, amém, obrigado, viu? Nada. Cuidado, igreja. Olha, a gente fala assim, nós temos uma mania de dizer, eu falava isso quando não tínhamos conhecido da palavra. A pastora, nós não éramos casados. Namorando com a pastora, eu ia de bicicleta, com uma bicicletazinha. E a pastora dizia à mãe que ia passear e ia se encontrar comigo. Aí eu de bicicleta, a gente se encontrando assim, meu amor, você é a estrela que caiu do céu para mim. Aí depois que eu olhei, eu fiz misericórdia. Nós chamamos ela de Satanás. Tem coisas que nós temos que ter o conhecimento. Nós estamos pregando sobre quem? Judas. Sobre quem? Judas. Aí eu lhe pergunto, você hoje conhece alguma mãe que
colocou o seu nome de Judas? O seu filho? Porque a história dele é triste. A história dele é dolorosa. Você viu alguém ser chamado de diabo, de Satanás? Ninguém quer. Existe hoje, eu pesquisando, existe hoje no Brasil 800 pessoas com o nome de Judas. 800 pessoas nesse mundo inteiro com o nome dele. Mas hoje ninguém quer colocar porque conhece a história. Porque sabe que o fim dele foi trágico. Existe Paulo, Maria, João. Existem vários nomes bíblicos, Débora. Mas Judas, ninguém quer. Diga assim, meu irmão. A nossa história não pode acabar desse jeito. Fica de pé toda a igreja. Glória a Deus. A nossa história vai ter um fim muito bom. Eu creio. Glória a Deus. A pastora ela me pegou chorando e arrepiando o corpo. Ela dizia assim: por que você está assim? Eu vou dizer, igreja, eu não me peguei praticamente no WhatsApp hoje, porque eu estava pensando nessa mensagem. A pastora ficou matutando dentro de mim. E eu dizia: Senhor, ele poderia muito bem ser salvo. Ele poderia, eu fico indagando a minha pergunta com o Espírito Santo: Senhor, por que não salvou ele? Ele poderia muito bem ter um fim diferente. Ele poderia muito bem se arrepender. Mas ele não se arrependeu. Você tem hoje o privilégio de escutar uma mensagem dessa, se arrepender e não ir para lá. Se arrepender das coisas, igreja. Muitas pessoas hoje falam: ah, pastor, eu quero uma casa. Que bom, eu também quero uma casa nova. Eu também quero um carro novo. Mas se preocupe com a sua salvação. Verdade. Porque nós podemos estar dentro de um culto que nem esse. E infelizmente o nosso nome pode estar sendo riscado no livro da vida. Pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Sejam melhores. Precisamos ser homens melhores. Pessoas melhores. Crentes melhores. Cobramos muito das pessoas lá fora. Mas nós precisamos, eu preciso ser um pastor melhor. Um homem melhor. Um esposo melhor. Um pai melhor para minha filha. Nós precisamos mudar a história de algumas pessoas através do seu testemunho. Alguém está olhando para Judas e diz: olha, eu não quero ser que nem Judas não. Mas alguém pode estar olhando para nós e dizer: eu quero ser que nem ele. Eu quero ser que nem ele. Porque ele é diferente, ele é diferente. Nessa noite você vai sair por essas portas aqui, decidido a mudar, a olhar diferente a sua história, a sua vida. Pastor, estava fazendo isso, não faça mais. Pastor, estava cometendo isso, não cometa mais. O seu fim não será do mesmo fim de Judas. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Pai, está aqui a tua igreja, os teus filhos. Nós sabemos que o nosso aniversário, Senhor, ele tem colocado depressão. Nós erramos um dia, Senhor, nós falhamos. Mas infelizmente, Senhor, falhamos sem ter conhecimento. E nessa noite, Espírito Santo, eu te peço: tira dos nossos pensamentos suicídio. Tira das moradas da nossa mente, Senhor, a vontade de tirar nossas vidas, a se jogar no precipício da ponte. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, onde Satanás estiver, onde estiver elaborando, planejando, arquitetando, Senhor, que o Senhor venha quebrar, Senhor, que o Senhor venha lançar por terra, Senhor, toda palavra, Senhor, colocada, meu Pai, em algum lugar, Senhor. Às vezes a nossa mente chegou nesse lugar, nesse ambiente, querendo parar, querendo desistir, querendo tirar a sua vida, querendo fazer alguma coisa. Mas eu vim como servo do Senhor para te dizer: o Senhor está quebrando todo pensamento contrário sobre a tua vida. O Senhor está quebrando todo pensamento de suicídio. O Senhor está quebrando toda forca. O Senhor está quebrando todo dardo do maligno. Nessa noite, meu Pai, caia por terra, meu Pai, toda acusação, tudo aquilo que o inimigo colocou, meu Pai, planejou. Eu decreto a falência, a derrota do inimigo agora, em nome de Jesus. Agora receba o alívio da parte do Senhor sobre a sua alma nessa noite. Repita comigo: Senhor Jesus, a minha vida pertence a ti. Não deixa o inimigo sondar a minha mente. Aplauda Jesus. Aí eu não faço uma pergunta.
Descobriu? Ainda não, né? Nosso irmão Flávio, faça a pergunta para Jesus. A palavra falou com você. Glória a Deus. A palavra falou com você. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Eu tenho certeza que ela falou que ela falou comigo. Aleluia. É difícil ministrar uma mensagem a qual ela fala com você primeiro. E eu tenho me perguntado, Senhor, será que eu poderia ter sido juntos na vida de alguém? Será que por acaso eu, infelizmente, acusei alguém sem conhecer, sem saber? Verdade, Senhor. Para encerrarmos, pense bem. Vocês são inteligentes, né? Você já percebeu que dentro do seu pensamento, lá na sua caixinha preta, lá dentro, você acusou alguém, mas depois de alguns dias, meses ou anos, você percebeu que aquela acusação era falsa. Como é que fica o seu pensamento? É verdade, Deus é bom. Rapaz, eu falei tanto dele ou dela aí, eita, eu julguei errado. Dentro de você mesmo, peça perdão ao Senhor. Verdade. Porque esses pensamentos nossos nos trazem para a forca. Não vai nessa linhagem, porque alguém falou, não vai. Por favor, eu sou o pastor de vocês, mas eu quero naquele grande dia prestar conta. Eu quero prestar conta de vocês bem. E vocês com vida. Vocês abençoando, dizendo, olha, eu vivi, eu combati o bom combate. Não dizer, infelizmente eu tive que tirar a minha vida. Não, eu não quero. Eu quero que vocês estejam dizendo assim, diante de Deus, eu fiz a obra dele na terra. Eu fiz as coisas boas para ele. Mesmo que as pessoas não observem, não façam para ninguém não. Porque se eu fizer para alguém, eu paro. Eu tenho que fazer porque eu fui chamado para isso. Amém? Nesse momento vamos louvar, agradecer o nome do Senhor Jesus, para colher os dízimos e as ofertas, no mantimento da obra e da casa do Senhor. Vamos então.